Essa experiência que a gente passou com esse projeto, né, ela foi muito rica e para mim deu um retorno muito grande nessa minha trajetória de 38 anos de professora, que deu para construir um ambiente de diálogo com os professores em formação continuada, com os mestrandos, com os doutorandos, com o estudante de graduação também que trabalha com a gente. Essa proposta de diálogo, de discutir a mesma questão por diferentes perspectivas, né, ela vai ser aprofundada e até mesmo exemplificada do jeito que a gente trabalha a história da ciência. Para o professor da rede ser recebido numa universidade já é uma coisa assim que lhe causa bastante timidez. Então é diferente, por exemplo, nos anos 70, que tinha o treinamento de professores, não é? Que você ia, que depois os mais críticos começaram até a chamar de adestramento de professores. A postura dessa formação é diferente. É uma postura de diálogo, um diálogo com a universidade, não um receber algo ou entrar como uma visita na universidade. Não, aqui a gente tem a nossa sala, é o nosso local, a participação é a mesma, chegou aqui, já está trabalhando, certo? Da mesma maneira que todos. Foi muito engraçado porque eu vim numa entrevista com a professora e já trabalhei, já levei um monte de tarefa para casa, né, sobre a história da ciência. Então vieram alguns professores da rede pública, alguns já com algum interesse em história da ciência, outros vieram porque iriam participar do projeto, achavam interessante, foram trazidos por colegas, enfim, não tinham a menor ideia do que era essa história da ciência. Então, eles vêm com a cabeça que a formação lhe dá, que a gente já sabe, que é o que passa na televisão, é o que está no livro de divulgação, é o que está no desenho animado, é o que está no super-herói, não é? A visão de ciência e de história da ciência é uma visão triunfalista, é a visão do herói, a visão do grande feito, da grande descoberta. Aprendi na faculdade era aquilo que de certa forma eu repassava para os meus alunos, né? Então isso com uma história que era sucessiva, progressiva. E eu ainda fiz história na época, eu me formei na época da ditadura militar. Então realmente foi uma coisa muito linear e reservada e fechada. No começo eu fiz bastante parecido, porque a gente acaba espelhando os nossos professores. No começo era basicamente o jeito que eu dava aula também, eu fazia do mesmo jeito, até porque meus professores na graduação também faziam dessa forma. Era uma aula onde eu afirmava os conceitos para os alunos e os alunos não discutiam muito os conceitos. Então ficava só o professor falando e o aluno recebendo e não tinha uma troca. Com esse pensamento diferenciado, com essas leituras que a gente vai fazendo ao longo do programa, eu ao longo do mestrado, isso vai fazendo com que a gente tenha uma crítica diferenciada. E o que a gente vai construindo? A gente vai mostrando casos, né, em que essas ideias foram debatidas, que as ideias vão surgir, não é porque a pessoa estava isolada em sua torre de marfim e teve uma ideia. Não, porque aquele era um tema de debate na época. Ela era uma pessoa de sua época, envolvida com aqueles debates que estavam ocorrendo e que daí ela podia pensar em soluções, em propostas, em ideias, em teorias. Essa postura, né, que a gente vê então os cientistas, os grandes nomes como pessoas de seus tempos, seus diferentes tempos e culturas, né, favorece com que se tenha um novo diálogo também em sala de aula. Então hoje, quando eu vou pensar no plano de aula, eu já penso no plano de aula tentando fazer com que o meu aluno pense mais criticamente. Eu não penso como eu gostaria que ele pensasse, mas sim que ele possa construir o próprio pensamento dele, tendo outros objetos para ele poder se armar, né? Mudou muito a minha perspectiva em relação à sala de aula, até mesmo como lidar com os alunos. Mudou a minha forma de colocação até, porque muita coisa que eu achava, que eu entendia, que não estava dentro de uma perspectiva histórica, eu vi que, sabe, eu estava completamente errada até, eu estava me fechando a um mundo que me foi apresentado e
na verdade, é um mundo mais amplo. A nossa proposta dentro dessa configuração do grupo é a discussão dos mesmos temas, respeitando as diferentes falas, da onde as pessoas falam, não é? Exatamente porque a gente tem essa proposição de aprender ensinando e ensinar aprendendo. Você aprende bastante com as professoras também aqui, né? A formação ela vai além daqui do espaço. Eu consegui levar algumas coisas para a sala de aula. Eu conversei com alguns colegas, eu acho que isso faz a diferença, né? Então, para saber de quem aplicou, o que deu certo, o que não deu certo, né? Então, eu acho que quando você faz parte de uma formação de professores, você consegue trocar a didática de sala. Eu senti, na verdade, no início, até uma certa dificuldade em trabalhar. Eu tive que desconstruir para construir novamente. E isso fez com que realmente, assim, eu não aprendi tudo ainda, mas aprendi muito. E é o que eu procuro passar realmente para os meus alunos. E essa visão que eu tive como aluna mudou o jeito de eu, Ana Paula, professora, ensinar. Então, tipo, quebrou um pouco dessas barreiras que eu ainda tinha. Eu fiquei um pouco mais propensa a escutar os meus colegas, também perdi o medo de dizer o que eu penso. Porque tá dando para despertar assim um lado criativo que em mim estava um pouco adormecido, porque era tanto costume do English de ter o material pronto, mas não que eu usasse só aquele material, porque tem sempre alguma mudança, né? Mas era algo que eu já estava mais confortável. Depois desses anos, desses 4 anos, a gente vê que o interesse deles não está decrescendo. Ao contrário, eles estão cada vez mais interessados, cada vez estudando mais, cada vez querendo saber mais, e eu acho isso muito interessante. E o que eles dizem é que isso modificou demais a prática deles, né? Eles veem a ciência de uma outra forma, eles veem o ensino de uma outra forma, né? Eles veem essas questões de currículo de uma outra forma, e eu acho isso muito importante. Porque a gente vê que o conhecimento ele pode ser construído sim por pessoas comuns, por pessoas, vamos dizer assim, por qualquer pessoa. Assim, é trabalhando de formiguinha, né? Então é um aqui, outro ali. Então a gente vê vários professores engajados, cada um na sua escola, né? Então a gente não vai fazer uma grande revolução, mas a gente vai aos poucos. Que às vezes a gente fica pensando como trabalhar em sala de aula sem que a gente leve para os alunos a receita pronta. Porque não adianta a gente tentar também trabalhar numa nova perspectiva sobre história, sobre ciências humanas, se também você vai trabalhar numa perspectiva onde você já é o portador de toda a verdade e vai levar isso para os alunos. É possível você colocar sua especialidade, o seu conhecimento, de uma forma em que a pessoa possa compreender e participar. Não adianta você fazer grandes discursos, às vezes até adianta, às vezes também não sou contra fazer grandes discursos, mas você tem que esse discurso tem que pegar a pessoa, né? Tem que respeitar a pessoa, tem que falar para ela e com ela, e levar que ela reflita para ela poder também se posicionar. Essa forma de desconstruir para construir novamente e para você ter um mundo novo à frente. E é assim que eu me sinto hoje, né, com esse grupo de História da Ciência e Ensino, como se realmente um mundo novo tivesse sido aberto para mim, no sentido do conhecimento mesmo, e de poder aplicar isso para os alunos, né? Acho que é uma rede do bem, né? Um círculo virtuoso que a gente está procurando estabelecer aqui, né? Porque para se combater esse desinteresse pelo conhecimento que os adolescentes têm, essa chamada falta de motivação, não é? Que eles não estão nem afim da escola, o que você tem que fazer? O professor também não está nem afim da escola, né? Por quê? Porque tem um reconhecimento muito baixo, né? Então, à medida que você, como professor de pós-graduação, entendeu? Que também foi professor da rede, você sabe o que o professor tá passando, né? Você trabalha com um acolhimento maior, em termos de diálogo, né?
Isso aí vai favorecer uma mudança de trabalho também com os alunos, né? Do ensino médio, os alunos desses professores. Então acho que a gente conseguiu, né? Tá conseguindo nesse projeto que tá se terminando, mas os frutos foram muito bons nesse sentido, de construir, de ajudar a construir novas relações, né? Então isso também é um sonho realizado.